Bom, então vou me apresentar. Sou Bárbara Vilar. Atualmente sou responsável por UX e Service Design na Natura, mas eu também tenho um segundo trabalho, vamos dizer, na Natura mesmo. Eu sou facilitadora de Mindfulness na Natura, então faço isso já há 2 anos. É um grupo bem importante, parte aí do meu processo de plano B, na verdade. Eu tenho uma formação em yoga e algumas formações em meditação também, de facilitação de meditação. Então, eu tenho me dedicado até mais tempo do que o normal nessa função, principalmente agora no processo pandêmico que estamos vivendo. Acho que a gente falou um pouquinho aqui, junto com a Adele, sobre a síndrome de impostora, e acho que o que falta, na verdade, para a gente é autoconhecimento e autoconfiança. Então, se eu puder dar uma dica, a dica é um pouco desse Ho Oponopono, Mulher Maravilha da Adele, mas de ter também essa clareza de quem a gente é e qual é o lugar que a gente quer ocupar, porque tanto a Liliane quanto... Bom, acho que todas, né? A Flávia, enfim, todas falaram que basta a gente querer estar naquele lugar, né? Então, essa autoconfiança a gente só vai buscar se a gente saber quem a gente é. Então, essa também é um pouquinho da minha dica. Aqui são algumas das escolas que eu passei. Eu também acredito que a gente precisa estudar muito, continuar estudando sempre. E no processo em todo esse processo da quarentena, eu fiquei me perguntando se o que eu deveria trazer aqui hoje era um pouco da minha carreira ou se era um pouco como ser mulher nesse processo todo, principalmente nesse tempo de Covid. Fiquei pensando muito, fazendo uma reflexão mesmo sobre mim e o que estava acontecendo nesse contexto com um time totalmente remoto, e quais eram principalmente os ambientes que eu estava facilitando para que essas pessoas que estão no meu time tivessem a segurança de que elas estariam sendo acolhidas em um caso que é tão complexo, né? A gente, como designers, fala o tempo todo sobre mundo VUCA, sobre a complexidade do mundo ambíguo, que é volátil e tal, mas a gente foi desafiado a presenciar isso, né, a viver isso de uma forma muito extrema com a pandemia. Então, essas são algumas das perguntas que eu venho me fazendo quase que diariamente, né? Quais são as relações que eu estou construindo? Se eu estou sendo de verdade empática e estou criando ambientes e facilitando que as pessoas possam mostrar suas vulnerabilidades, porque estamos num momento bastante complexo, né? Então, a resposta é muito difícil. Hoje a gente acaba de atingir uma marca muito complexa no Brasil. A gente vive um contexto não só de saúde, né? Não só de... a gente está aí há quase um mês sem ministro da Saúde. A gente está vivendo um problema que é de saúde pública, mas também político e econômico, né? Então, tudo isso deixa a gente numa situação ainda mais difícil. Então, não tinha como eu falar da minha carreira, falar sobre mim, sem trazer o quanto isso é complexo e é ainda pior para as mulheres. Essa é uma ilustração que saiu no El País, se eu não me engano, há 2 ou 3 semanas atrás, acompanhado dessa coach, que é trabalho de madrugada porque não dou conta de tudo em casa. Essa realidade pandêmica está efetivamente massacrando nós, mulheres, todas, porque nós já tínhamos uma dupla jornada, mas agora a gente está confinada num único lugar fazendo tudo ao mesmo tempo. E nem todas têm ajuda, nem todas têm uma rede de apoio, e muitas têm filhos, então estão numa tripla jornada e também sendo professoras, né? Além disso, 70% da mão de obra do setor de saúde é constituído por nós, mulheres, né? Então,
sejam elas enfermeiras, sejam elas médicas, sejam elas a faxineira que precisa dar conta de limpar todo esse ambiente infectado no setor da saúde, né? Então, somos nós que estamos lá na linha de frente contra o Covid-19, num momento tão complexo do nosso governo, né? E a forma como está sendo liderado esse tema. Além disso, né, eu me coloco aqui numa situação não de líder de UX, mas de uma facilitadora de meditação que recebeu uma série de pessoas que nunca tinham meditado e que decidiram meditar porque não estavam sabendo lidar com essa situação. Mas a gente está falando aí de outras situações, então terapeutas, pessoas que cuidam de idosos, pessoas que cuidam de crianças e que não podem deixar de fazer o que fazem porque precisam ajudar as pessoas a lidarem com tudo isso, e a grande maioria é mulher, né? Então, de novo, a mulher está cuidando de tudo nessa pandemia, então está cuidando dos idosos, está se arriscando, indo no supermercado pela mãe, pela avó, pela tia, enfim, né? Então, tem sido um processo bem complexo quando a gente olha sobre mulheres. E aí, se não dá para piorar, a gente tem uma pandemia que expõe a desigualdade que a gente vive, seja ela uma desigualdade de gênero, mas uma desigualdade racial, uma desigualdade financeira. E aqui eu honro Mirtes e Rafaela, que perderam seus filhos no meio de uma situação como essa, porque não estavam com seus filhos, né? No caso, acho que a pior situação aí da Mirtes, que estava numa situação onde ela não pôde ficar em casa, né? Ela não pôde fazer a quarentena. Então, até difícil falar sobre isso. E aí, como se não bastasse, as mulheres que vivem relacionamentos abusivos e violentos estão presas dentro de casa com seus agressores. A gente tem acompanhado os números bizarros aí de aumento da violência doméstica, que subiu consideravelmente aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, entrando um pouco nesse cenário, a gente começa a olhar tudo o que está acontecendo, como que a gente vai falar só sobre o X e só sobre liderança feminina, se a gente não pensar no contexto, porque isso altera tudo, né? Muda tudo. E tem mostrado o quanto a desigualdade de gênero pode ter um retrocesso, né? De tudo que a gente vem entendendo e pleiteando desde então, pode mudar muito, né? E aí, aqui no meu lugar, de uma pessoa que lidera um time, eu tenho que considerar isso sim e usar esse meu lugar para que essa desigualdade não aumente ainda mais, né? No contexto do pós-pandemia, principalmente. Aqui eu trouxe um case recente da Natura, onde eu trabalho, que eu acho que tem muito a ver com o que eu trouxe aqui, mas tem muito a ver com a intencionalidade, né, da gente conseguir efetivamente estar em lugares ou usar os nossos lugares de liderança para apoiar situações como essa, né? Então a Natura acabou de fazer um movimento do Isoladas Sim, Sozinhas Não, junto com as outras empresas do grupo, né, a Avon, a The Body Shop e a Aesop, para se unir aí à ONU, mulheres, para que a gente pudesse apoiar, então, instituições que atuam na linha de frente para auxiliar mulheres e crianças em riscos, né? Porque mulheres que estão aí em situações de violência doméstica, que têm filhos, ambos sofrem, né? Então, se vocês se interessarem e quiserem pesquisar, pesquisem, vale a pena. E é uma forma também da gente ajudar a divulgar formas de poder pedir ajuda e de denunciar também, principalmente. A gente falou bastante sobre suporte, né, da gente ter uma rede de apoio e nos suportar como mulheres. Então, se a gente escuta uma briga no vizinho, a gente tem a ver com isso sim, e a gente pode sim denunciar. Então, acho que isso é bem importante, a gente estar bem consciente sobre isso. Então, nós mulheres precisamos nos apoiar em todos os âmbitos, inclusive colocando a colher no relacionamento alheio, se a gente perceber que tem uma mulher em risco, né? Bom,
E aí, falando um pouquinho sobre Natura, principalmente, que eu acho que era importante eu trazer, a Natura tem como uma meta mesmo ter pelo menos 50% das mulheres em cargos de liderança, de diretoria acima, porque é exatamente onde a gente vê essa grande desigualdade. As meninas trouxeram aqui números que mostraram isso. Então, a Natura tem a ambição de, até o final desse ano, ter pelo menos metade dos cargos de liderança e diretoria ocupados por mulheres. A gente está bem perto dessa meta, então a gente tem atualmente 41%. Eu fico muito honrada, porque é bom a gente poder se ver, né? A gente ter um espelho e falar, olha, eu posso estar naquele lugar. Obviamente que tem muito de síndrome de impostor em todos os momentos, né? Principalmente quando uma mulher atinge um determinado cargo e ela se pergunta, mas será que eu preciso ir mesmo mais à frente? Será que eu preciso encarar a responsabilidade de um cargo de diretoria, por exemplo? Agora eu tenho filho, estou bem, será? Será que eu mereço estar ali, né? Tem toda essa questão, mas é muito importante, porque a gente sabe o quanto nós somos empreendedoras, o quanto nós somos empáticas, inovadoras. Então, as empresas precisam desse olhar, porque a gente também tem um olhar humano que é muito importante para estar na liderança dessas frentes. Acho que se eu pudesse destacar aqui, os principais países que enfrentaram a pandemia bem estão sendo liderados por mulheres. Então, por quê? Porque nós colocamos a vida em primeiro lugar, né? Não necessariamente a economia ou coisas desse tipo, que podem ser recuperadas lá na frente. Vidas não se recuperam, né? Então, eu acho que tem coisas que é da mulher, não tem jeito, né? Não vai mudar. Uma coisa importante quando a gente fala desse lugar de liderança é considerar que a gente tem muito viés inconsciente, muito mesmo. Então, a gente precisa estabelecer um processo, aqui na Natura especificamente, é uma regra, mas se você estiver num lugar de liderança e fizer questão de que pelo menos metade dos finalistas sejam mulheres, já vai fazer uma diferença enorme, né? Então, muitas vezes a gente não se dá conta. E a gente entendeu por quê? Porque os homens, eles são mais cara de pau, eles se candidatam mesmo sem ser totalmente capazes, né? Então, aqui a gente precisa dar esse impulso, né? E forçar o RH, falar, não, eu quero mais mulher, porque só veio homem, faz um novo filtro, faz um novo crivo. E eu estou falando especificamente de mulher, porque estamos falando hoje sobre mulheres, mas na Natura nós temos o pilar de olhar para todas as frentes. Então, étnico-racial, pessoas com deficiência, mulheres e LGBTQI+, tá? E no nosso time também, então hoje o Chapter Leads é 50-50, sim, e a equipe dá para ser melhor, dá para melhorar, mas são 43% mulheres, e a tendência é que a gente também chegue aí, pelo menos nas próximas contratações, nos 50-50. Na Natura, a gente também tem algumas frentes que parecem ser só privilégios femininos, mas não são. Então, temos o berçário para as mulheres, que elas levam as crianças junto para o trabalho. Esse benefício foi expandido para os homens. Isso é importante para que eles tenham a empatia de saber que uma mulher pode e deve sair no meio de uma reunião para acudir o filho no berçário. Então, os homens também... as vagas para os homens foram abertas justamente para isso, para eles sentirem como ser interrompido no meio de uma reunião, por exemplo. E a licença paternidade, que também é de 40 dias, justamente para isso, para que eles também se sintam vulneráveis no momento próximo da esposa dar à luz, porque vão ficar mais tempo do que o normal, porque o homem só pode ficar 5 dias. E para que ele estabeleça também um vínculo e uma relação com o filho, porque é tão importante esse momento, e porque sim, ele tem 50% de responsabilidade nesse processo, né? E o nosso programa de enfrentamento à violência, aí que a gente acabou expandindo no Covid para fora, né, no programa do Sozinhas Não, mas que trata isso com bastante seriedade dentro da Natura, e é expandido para todas as nossas consultoras.
Eu vou usar bem menos do que meus 20 minutos, porque acho que aqui tem que ser uma troca, tem que ser uma conversa. É, essa é uma frase que eu tirei aí do texto de Crenças da Natura, que eu acho que reflete muito o que a gente acabou de falar aqui, né? Que quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza e a vitalidade do todo. Então, cada pessoa importa muito. E se a gente tiver pessoas que diferentes, mais humanas, e que criam esses ambientes de empatia, de escuta e de entender o outro dentro do contexto que ele estiver e possa abrir caminhos para que a gente tenha uma questão mais igualitária quando a gente fala de gênero, fará muita diferença. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, todo o meu olhar para o contexto que estamos vivendo. Acredito que foi mais complementar, porque vocês foram ótimas, meninas. Acho que a gente abordou aqui várias faces do que é o feminino na carreira de UX, então fico muito feliz de estar aqui com vocês. Luiz, muito obrigada pela oportunidade. Eu costumo dizer que não são as mulheres que têm que dar espaço para outras mulheres falarem, são os homens que têm que fazer isso, porque nós já fazemos isso por nós. Então, agradeço a oportunidade e a sensibilidade de criar esse ambiente e não ter desistido e ter mantido o evento mesmo que online. Mas homens precisam fazer isso, dar voz às mulheres.